galerinha! E hoje vamos a uma história. A história O Pedro e o Lobo. Vocês receberam esse livrinho em casa, né? A professora vai contar a história a vocês, certo? Mas vocês podem pedir a um adulto que eles contem a história, leem o livrinho para vocês. Combinado? Em uma aldeia muito longe e cheio de neve, vivia o Pedro. O Pedro era um menino muito alegre. Quando Pedro conversava, a sua voz parecia, sabe de quê? De um quarteto de cordas. Pedro, ele morava junto com seu avô, junto com o vovô. Olha o vovô de Pedro. Vovô de Pedro tinha uma voz clara e muito serena, parecido, sabe de quê? De um fagote. A voz do vovô. Só que o vovô dizia para Pedro tomar cuidado e para Pedro não ir tão longe. Olha o Pedro aqui. Ele disse assim: Pedro, não vá longe. Lá no bosque vivem animais selvagens. E Pedro ficou pensando: qual animal selvagem que vive lá no bosque? Então Pedro ficou pensando. Que animal será esse selvagem, sendo que Pedro é amigo de todos os animais? Então Pedro decidiu passear. E ele encontrou Sacha, muito desesperado. Sacha tinha a voz de de flauta. Sacha tinha um som de uma flauta quando ela conversava. Pedro, vamos brincar. Hoje o dia está muito legal para brincarmos. Vamos. Pedro ficou pensando: não, Sacha, eu preciso de ir atrás de uma busca do animal selvagem. Meu vovô disse que lá no bosque vive animal selvagem, então eu preciso ir atrás. De repente, mais um amigo de Pedro escutou. Quem era? A Pata Sônia. A Pata Sônia tinha a voz parecida de um oboé. A Pata Sônia era muito atrapalhada, vivia tropeçando em tudo. Mas o gato Ivan sempre implicava com Sônia, com seu desespero. A sua voz era parecida de um clarinete. A voz de Ivan parecia um clarinete. E então, todos ficaram desesperados com a decisão de Pedro de encontrar o animal selvagem, pois Pedro era amigo de todos os animais ali, mas desse animal selvagem ele não conhecia. Então, ele pediu uma coisa ao vovô. Vovô, me empresta sua corda, eu vou atrás do animal selvagem. E o vovô disse para Pedro não ir, pois era muito perigoso. E Pedro decidiu ir. Foi Pedro, Sônia, Sacha e Ivan em busca do animal selvagem. E eles foram. Escutaram um barulho. O que será? Era o lobo. Olha o lobo, escondido atrás da árvore. E eles ficaram desesperados. De repente, o lobo foi chegando perto. Sônia, mais que depressa, foi se esconder. Ela viu uma árvore oca e ela entrou lá dentro. O lobo tentou entrar, mas não conseguiu. Pedro e Ivan
se escondeu lá no alto de outra árvore. Sasha foi em busca de ajuda. Voou em busca de ajuda. De repente, sabe o que a Sasha encontrou? 3 caçadores. Sasha encontrou 3 caçadores. E ela, tão desesperada, não conseguiu dizer aos caçadores o que estava acontecendo. E sabe o que ela pensou como que ela ia dizer a eles. E ela escreveu na neve a palavra lobo. Ela escreveu lobo na neve. E os caçadores, mais que depressa, pensaram. E aí eles lembraram do lobo que estava à solta. E os caçadores tinham a voz de dos tímpanos. Os caçadores tinham a voz dos tímpanos. Então, eles disseram, vamos em busca do lobo. Só que Pedro e Ivan conseguiu, com a corda do vovô, laçar o lobo. Eles laçaram o lobo mais que depressa. Eles laçaram o lobo, enrolaram o lobo e ficaram puxando. O lobo. Mas os caçadores chegaram para ajudar Pedro e Ivan. Então, os caçadores enrolaram o lobo numa corda e o levou. Pedro e Ivan encontraram Sasha. Agradeceram a Sasha para que pediram o que? Ajuda. Mas eles ficaram desesperados. Aonde está a Sônia? Eles não sabiam onde estava a Sônia. Então, foram em busca da Sônia. Sasha voou e viu muitas penas pelo chão, perto da árvore oca. E ela parou na árvore e começou a chorar. Chorou. E Sônia reconheceu aquela voz. Ela saiu da árvore oca e eles se abraçaram. E todos os amigos se encontraram novamente. Olha aqui os amigos. E foram correndo contar para o vovô. Vovô. E disseram que foi uma aventura emocionante. O vovô deu os parabéns para Pedro, mas falou também que é muito perigoso, né? Mas eles falaram assim que eles tiveram a ajuda dos caçadores também. Mas que foi o Pedro e o Ivan que foi quem? Quem capturou o lobo. E o lobo nunca mais apareceu. E eles viveram muito felizes. Muito bem. Essa é a história, turma. Vocês poderão folhear o livro aí, tá? E pode pedir para um adulto ler a vocês, tá? E vamos à apostila. Apostila de número 2, na página 5. Uma aventura musical. E aqui está escrito assim, ó, chuvas de ideias. O que estes personagens estão fazendo, turma? O que eles estão fazendo? Olha, vou mostrar mais de pertinho. Por que será que estão fazendo isso? Eles estão fazendo o quê? Tocando instrumentos musicais. Olha, o vovô está tocando o quê? Um fagote. Pedro está tocando os instrumentos de corda. Sônia está tocando aqui, ó, um oboé. O Ivan está tocando um clarinete e Sasha uma flauta. Olha que legal. Você já viu pessoas fazendo a mesma coisa em outros lugares? Vocês já viram alguém tocando algum instrumento musical? Será que estes personagens fazem parte de uma história? Eles fazem parte de uma história? Sim, né? A história do Pedro e o Lobo. Você gostaria de fazer alguma pergunta sobre esta imagem? Então, vocês vão conversar com o adulto que estiver ajudando vocês a realizar a tarefa, certo? Nome, data e o nome aqui em cima. Certo, turma? Essa é a atividade de hoje. Beijo e até a próxima!